Esse vídeo é dirigido aos alunos do segundo ano de Direito Matutino da UEMS, Unidade de Paranaíba. E desta vez nós vamos abordar o Instituto da Consignação em Pagamento. Nós estamos estudando no Direito Civil, Obrigações, neste bimestre, o pagamento, o cumprimento, o adimplemento. Nós já vimos na teoria do pagamento como se procede de forma legal o pagamento quando é cumprido da forma que foi estabelecido no contrato ou disposto em lei. Quem paga, a quem paga, o local do pagamento, o tempo do pagamento, o modo e a quitação. Desta vez nós iniciamos o estudo do que a doutrina chama de pagamento indireto ou modo de extinção das obrigações de forma indireta. Então nós temos vários institutos. O Código Civil prevê nos artigos 334 a 345 a consignação em pagamento. Quando cabe a consignação em pagamento, o que é a consignação em pagamento e como ela se processa. Então, vamos lembrar primeiramente, quando nós estudamos os elementos subjetivos do pagamento, a prestação, nós vimos que o credor é aquele que tem o direito de receber e o devedor tem o ônus de cumprir. Porém, nós vimos também que o devedor tem o direito de pagar, porque o pagamento, o cumprimento da obrigação extingue a relação jurídica e libera o devedor. E se por alguma razão injustificada, o credor se recusa a receber ou dar quitação, ou se o credor não mandar receber ou não for receber no domicílio do devedor quando as dívidas forem importáveis. Se o local onde está o credor é um lugar incerto, porventura o devedor não sabe onde ele está residindo atualmente, ou um lugar de difícil acesso, perigoso acesso, se o credor estiver ausente, como nós já estudamos lá na Teoria Geral do Direito, a ausência, e não souber quem é o curador, ou se esse curador tem o poder para dar quitação, para receber. E se porventura ocorrer dúvida a quem pagar, lembra que nós estudamos nas transmissões das obrigações a cessão de crédito? Se houver sucessivas cessões de crédito, a quem o devedor paga? Se ele tem dúvida. Ou se pender um litígio em torno daquele crédito. Se duas pessoas estiverem litigando, por exemplo, se morre o credor, deixa seus herdeiros. Há um litígio em torno daquele crédito dos seus herdeiros. E o devedor não sabe a quem pagar. E se pagar, ele corre o risco de pagar para a pessoa errada, enquanto o juiz não decidir para quem pagar. Então, nesses casos que estão listados no artigo 335, nos seus incisos do 1 ou 5, que são as hipóteses de cabimento da consignação em pagamento, ocorre se ainda a forma de pagamento estiver na sua titularidade correta, no modo que está previsto, se o tempo do pagamento, o local do pagamento, o modo estiver tudo em conformidade com aquilo previsto na origem da relação jurídica. Nós devemos lembrar que a consignação em pagamento ela é considerada pela doutrina um instituto híbrido. Por quê? Ela tem natureza material e processual. Veja, quais são as modalidades de consignação em pagamento? Depositar a coisa devida ou numa instituição bancária que é chamada consignação extrajudicial ou depositar em juízo, que é a consignação judicial. Para que haja o exercício do direito de depositar em juízo, nós sabemos que é por meio de uma ação. Então, no Código de Processo Civil, prevê o procedimento, prazos, como vai acontecer a consignação em pagamento. Neste ano, nos interessa apenas aquilo que diz respeito ao direito material, direito civil. O procedimento da ação judicial vocês vão ver no processo civil em um outro ano. Tá? Nós vamos
restringir a ideia da consignação em pagamento com as suas hipóteses e suas regras no direito material que estão dispostas no artigo 334 a 345. Bem, nós já falamos sobre as hipóteses de cabimento que só cabe nessas modalidades que nós estamos falando aqui, e se for o credor houver recusado o recebimento de forma injustificada. Ok. Então, se porventura o devedor conhece o domicílio, sabe o endereço do credor e ambos forem capazes, e se for depósito em dinheiro, é possível fazer um depósito extrajudicial numa instituição bancária. E aí, nos bancos, existe uma rubrica, uma conta apropriada para essa modalidade de pagamento. O devedor deposita e notifica o credor do depósito. Se o credor buscar sacar esse dinheiro, a relação jurídica está extinta e é considerado que houve pagamento dessa obrigação, liberando, por consequência, o devedor. Nas outras hipóteses, em que não se sabe a quem pagar, se pender litígio, se o credor está em lugar incerto, não se sabe o endereço, ou se a modalidade de pagamento for de entregar coisa. Então, somente na via judicial, certo? Então, imagine a hipótese em que o devedor faz um depósito extrajudicial. O credor não busca, se recusa a sacar esse dinheiro. Então, o devedor tem duas possibilidades. Ele pode sacar de volta o dinheiro depositado e nessa situação a dívida permanece com todos os seus juros, correção, como se não houvesse, como de fato não foi feito o pagamento. Ou o devedor pode usar do comprovante de depósito bancário e ajuizar a ação de consignação em pagamento e na petição inicial já juntar o recibo do depósito. Se porventura ele decide já ir de cara para o Poder Judiciário, ou porque ele escolhe, ou porque estão naquelas modalidades de não se saber o endereço do devedor, do credor, se ele estiver ausente, se a localização for incerta, não sabida, nas outras modalidades de entregar coisa, ajuiza-se a ação de consignação em pagamento. Então, o devedor, se souber o endereço, ele vai ser citado, ele pode sacar o dinheiro e aí extingue a obrigação. Enquanto ele não foi citado, enquanto ele não contestou a ação, o devedor pode mudar de ideia e sacar o dinheiro, só que a dívida vai continuar. Se porventura ele impugna, na contestação, ele tenta justificar por que ele se recusou a receber esse pagamento, então depois dessa contestação, o devedor já não pode mais levantar o dinheiro, sacar o dinheiro, salvo se houver concordância do credor, que ele saque o dinheiro. Nesse caso, a dívida é considerada uma nova ação, liberando os codevedores e liberando também os fiadores, os garantidores da obrigação. É uma nova obrigação, ok? Então, se porventura o juiz der improcedência na ação, porque ele se convenceu da justificativa do credor não receber, então a dívida retorna ao status quo ante, considerando que nesse caso de improcedência, as despesas com depósito continuam sendo do devedor. Se o juiz considerar procedente a ação, ou seja, o pedido do devedor de consignar e se liberar, nesse caso, a despesa é do credor, porque o juiz não se convenceu da sua justificativa e a dívida é extinta, é liberado o devedor. Então, veja, para que possa ter validade essa consignação em pagamento, é preciso que haja legitimidade ativa e passiva, ou seja o credor, o devedor, o seu representante legal, que o objeto, a prestação seja na integralidade. Eu não posso fazer um depósito parcial,
né? Nesse caso, até o juiz pode autorizar o levantamento desse depósito parcial pelo credor, mas é preciso que haja o depósito integral com seus juros, correções, porventura houver. O modo de cumprimento dessa obrigação, por exemplo, se for uma obrigação de entregar coisa, então o devedor deposita no local que haja possibilidade de acolher aquela coisa a ser entregue, se for um carro, numa garagem, se forem cereais, num armazém geral, né? Então, nesse caso, que seja cumprido de acordo com o que está no contrato ou na origem da obrigação, por uma decisão judicial, como consta na lei, ok? Então, lembra que depois, uma vez depositado esse dinheiro, se for dinheiro ou a coisa, o devedor que o fez, que é o autor da ação, ele só pode levantar ou mudar de ideia antes da contestação. Ou se houver contestação, com autorização do credor. Aí ele configura uma nova ação, uma nova dívida, liberando os fiadores, os garantidores e os codevedores, tá? Se não houver, ele só pode levantar, mudar de ideia antes da contestação, certo? Então veja. Então o que é consignação em pagamento? É um modo de extinção indireta da obrigação feita por meio de um depósito da coisa devida, da prestação devida, quando o devedor quer se liberar da obrigação e ele encontra-se em uma das hipóteses legais. Por exemplo, ele não pode simplesmente fazer esse depósito se ainda não venceu ou se o credor não se recusou a receber. É somente se houver recusa em receber, em dar quitação, se não conseguir achar o endereço, ou se esse endereço do credor está em lugar incerto, não sabido, se houver pender litígio em torno daquele crédito, ou quando ele não se sabe a quem pagar, tá? Porque, por exemplo, o credor pode ter transmitido esse crédito em sucessivas vezes, né? Então não se sabe a quem pagar. Ok? Essa é a consignação de pagamento, que é o direito fundamental do devedor se liberar da obrigação, extinguir a obrigação, quando não há possibilidade de fazê-lo da forma direta.